TVC 16. Aqui você se vê. Olá, meu nome é Jéssica Lima e bem-vindos a mais um Bora Falar aqui na TVC, canal 16 em Petrópolis, canal 3 em Três Rios e Paraíba do Sul, com transmissão simultânea pelo site www.tvc16.com. No programa de hoje, nós viemos falar e trazer um pouco de entretenimento para você aí em casa, que está passando por esse período de lockdown, de incerteza na cidade, com o aumento da brutalidade, né, do alcance desse vírus. Mas a gente vem aqui para te passar perspectiva, te passar alta astral, te passar alternativas para você lidar com os momentos difíceis que nós viemos passando ao longo do último ano e que estamos entrando em mais um ano de luta. Então, nós teremos a participação da psicóloga Jaqueline Maivorme, que vai estar aqui dando dicas de como empreender em tempos de crise, né? Tem sido muito importante, os petropolitanos têm se reinventado ao longo desse último ano e vai ser necessário ainda mais criatividade, né? Ainda mais inspiração e força de vontade para a gente passar por esse ano de 2021, que ainda vem com um pouquinho aí de lutas e desafios, mas isso não quer dizer que nós, como brasileiros, vamos parar, né? Nós somos imparáveis, nós somos invencíveis e vamos continuar nessa luta. Também teremos o Trilhas Literárias com a Sandra Brito, que vai falar mais um pouquinho com a gente, vai apresentar mais um autor para que a gente adicione às nossas listas de leitura, conheça um pouco melhor a história de mais um desses escritores nacionais. Também teremos a participação do Carlos Ali, que é músico, e vai estar contando um pouco sobre a sua trajetória e trazendo um pouco de música para animar a galera aqui do estúdio e você aí de casa. Antes da gente chamar um comercial, eu gostaria de comentar com vocês. Vocês gostam do cenário daqui? Já pensaram em ter alguma das peças daqui em casa? Então, corre lá na Móveis Pedro II, corre nas mídias digitais deles e acessa, porque tem, além desses móveis que fazem parte do nosso cenário, tem diversos outros. Eu tenho certeza que você vai dar aquele jeitinho, aquele toque especial num ambiente que agora tem sido cada vez mais presente no seu dia a dia, né? Antigamente a gente não parava em casa, hoje em dia a gente raramente sai de casa, então o conforto é primordial. Nós vamos para um rápido comercial e daqui a pouco estamos de volta com uma mensagem do Cantinho do Açaí. Não saiam daí! Cantinho do Açaí. O açaí mais gostoso de Petrópolis apresenta a lanchonete mais sortida da região. Salgados fritos de forno e croissant integral. Pão quentinho na chapa com manteiga derretida. Café com cheirinho de quero mais. Além do delicioso sanduíche natural. Cantinho do Açaí. Mais do que açaí, você encontra lanches deliciosos aqui. Por detrás do arco-íris, além do horizonte, há uma escola encantada feita pra você, onde um sonho colorido mora atrás do monte. Quero te levar comigo quando envelhecer. Vou te mostrar que é encantada e que de encanto seu amor é feito. Encantado, encantado, encantado bate o meu coração. Tá em pé. Estamos de volta ao Bora Falar e agora nós vamos falar sobre empreendedorismo com a participação da Jaqueline Maivorme, que é psicóloga. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Bom dia, Jéssica. Bom dia, pessoal de casa. Obrigada por mais esse convite, viu? Nessa casa tão querida. Muito bom estar com vocês. Muito bom poder colocar o pessoal da cidade para
se pensar. Verdade, é muito bom esses momentos de questionamento, da gente entender um pouco o que nós estamos passando, né? E como a gente consegue lidar com as adversidades que estão vindo, né? No primeiro bloco eu comentei um pouquinho sobre os desafios que nós temos e hoje você veio trazer algumas informações, pensadores, coisas para deixar a gente esquentar, né? A gente começou lá em dezembro a falar do empreendedorismo, verdade. Né? E aí a gente continua com o seguinte termo, que a equipe até deu uma puladinha na hora que eu falei, o dínamo, que é o motor da vida, tem a ver com as forças volitivas, com os filósofos, né? Você está se sentindo hoje prostrado ou prostrada, você está se sentindo desanimado, tem força de vontade, tem força volitiva aí. Então a gente veio para cavar junto com você de casa e todos nós aqui, essa vontade de crescer, essa vontade de mudar, com o tema do empreendedorismo. Empreender 2021, passo a passo rumo à meta. Então a gente vai empreender em novidades, inovando, agindo, mas planejando primeiro. Sim. Então o que você tem aí de insight, de estalo em você, seja uma nova profissão, seja um estudo, para que você não fique deitado eternamente nesse esplêndido. Nem eu e nem você, ninguém, né? E a gente está falando da cidade de Petrópolis, com os desafios que nós temos, né? Nós acompanhamos a clientela, os pacientes, as famílias, os comerciários, os industriais de Petrópolis. Daqui a pouco eu vou dar nós vamos ainda dar uma chamadinha, uma motivada muito interessante no empresário de Petrópolis em relação ao jovem que está deitado em casa o dia todo. Alguns, outros não. E aí a gente, com um sistema de jovem aprendiz remoto, por exemplo, secretária remota, né? Secretário remoto, você trabalha em casa, esse jovem, né? E com aquele equilíbrio de pai que puxa a orelha e psicóloga que fala manso, a gente vai levando a cidade e gerando capital para ela, né? Verdade. E não só capital financeiro, a gente precisa gerar capital cognitivo, capital emocional. Cadê os valores humanos? O Bauman, você falou que eu ia trazer os pensadores, né? Trouxe mesmo, ele tinha uns 90 anos, faleceu há 4 anos, um teórico muito recente. Bauman diz da sociedade do caráter líquido. Antigamente a gente apertava a mão, era um contrato feito. Olhava nos olhos, apertava a mão, o contrato estava feito. Ninguém se recusava a cumprir, né? Nenhuma das partes. Hoje a coisa muitas vezes desanda no sentido menos moral ou menos ético da nossa correria de vida, da nossa tecnologização que vai contra a humanidade, né? Muitas vezes, em que você está lá, faz um contrato, registra em cartório e a coisa não acontece, né? Verdade. Então a gente precisa, para empreender, para crescer, para chegar num lugar, a gente precisa saber qual a nossa origem, qual a nossa raiz, quais são os seus valores, seus critérios de valor. É solidariedade ou é individualismo? É união ou é separação? É família ou é divisão? É eternamente juntos na saúde e na doença? Ou me irritou, eu vou sair daqui, né? É o líquido ou é o concreto na tua vida hoje e na minha vida? Então, queria vir hoje com essa... Eu tô quente, Jéssica. Empreendedora, né? Quando a Jéssica me chama, eu falei, caramba, a gente tem que falar para a cidade. E venho na maior disponibilidade. Se a gente trabalhou o Rick, eu tô falando demais, daqui a pouco você me corta. Pode falar. Pode? Então tá show. O Rick Chester. Rick Chester é um ex-vendedor, obrigada, ex-vendedor de água da praia, no Rio de Janeiro, que é um grande empreendedor que faz convenções. Ele teve uma situação de iminência de morte, mas a mãe estava doente, aos 7 anos, o pai dizia para ele, você precisa se preparar para a vida. É o que a gente está dizendo hoje, né? É o eco do pai do Rick Chester. Precisa se preparar para a vida. Precisa se preparar para o imprevisto. Isso é ser empreendedor. E hoje ele faz convenções, não sei se você viu, o pessoal de casa já viu, faz convenções, antes da pandemia, né? Abraçando a todos que estão lá. E levando a caixa de isopor da água que ele vendia. O cara fez uma horta com 7 anos. Cara, uma horta comercial. Que se eu não me engano, era ele que ia para a biblioteca municipal e ficava lendo enquanto todos os amigos estavam jogando bola. Pode ser que seja, né? Provavelmente. Que falavam, quem é você para estar estudando, então? O cara, né? Tinha tudo para dar errado. E aí a gente em Petrópolis... Virou um crânio. Virou um crânio. A gente em Petrópolis tem os desafios que tem, com a cidade que
leva um pouco as pessoas para irem trabalhar no Rio, em São Paulo. Quem foi, maravilha, está trazendo conhecimento e experiência para cá. E que os que ficaram são os guerreiros, né? Nós somos os guerreiros firmes que estamos aí para levantar a cidade. E vamos levantar sempre seguindo essas orientações, né? Procurando, por mais difícil que seja. Falou em lockdown, a gente precisa estar, né? Quanto mais rápido a gente resolver a situação da cidade, da saúde, né? Com a nossa postura de mudança, mais rápido a economia volta, o comércio volta, né? Então, eu fiquei de colocar essa situação aí de mexer com esses jovens, mexer com esses empreendedores. E o empreendedor é aquele que aprende todo dia e que agarra oportunidades, né? Qual é a oportunidade de hoje, hein? Tem muitas. Será? Tem muitas. Eu vejo que as mídias sociais, o jovem está muito conectado constantemente, né? Então, somos consumidores natos e ficamos ali o tempo inteiro. Mas ter um celular na mão, muitas das vezes, pode ser sinal de ter a possibilidade de você ganhar dinheiro. Fazendo trabalho remoto como secretária, você nem de computador precisa. Você pode ter apenas seu celular e você tem uma ferramenta maravilhosa na sua mão para trabalho. Tem o marketing digital, que é constante. Nós somos metralhados, né, de informação, de propaganda sobre marketing digital. Tem alguns que são enganosos, tem alguns que de fato não dão resultado, mas tem muitos que dão resultado e estão dando estabilidade e um norte para muitas famílias nesse período de pandemia. Então vale a pena tu pegar, parar, tira um tempo. Eu sei que você é jovem, mesmo deitado no sofá, deitado na cama, pega o celular, vai lá pesquisar, sempre tem alguma alternativa, alguma coisa que você pode fazer, alguma coisa que você pode empreender. É claro, no período de pandemia, eu digo por mim, a gente tem aquele momento de ficar prostrado, querer deitar e não querer sair, procrastinar, né? Ficar procrastinando, porque falta às vezes energia, falta às vezes um start, né? Que essa máquina que você falou, aquele combustível que a gente precisa para poder se locomover. Mas às vezes até no meio do teu momento de procrastinação, você pode arranjar uma solução para esse momento, para essa situação que está te deixando procrastinar. Com certeza. Não é verdade? Os filósofos vão chamar esse momento de aproveitamento, né? De ócio criativo. Então eu estou à toa, mas eu estou como se fosse na engrenagem, na marcha lenta, para voltar ativa. Pegando aquele respiro, né, para ter um impulso. E a gente fala de empreendimento, Jéssica e todo mundo de casa, né? Empreendimento lembra de empresa, lembra de corporação, organização, mas a dona de casa tem empreendimentos o dia todo, ela administra uma família. Sim. Ou não. Administra uma família, administra a educação da criança, faz a pedagogia da aula dessa criança que está em casa em tempo de pandemia, não é? E existem vários tipos de empreendimento, de empresa, né? Empresa é tudo que você quer fazer e quer projetar. E projetar é pensar antes e jogar para frente, já fazendo agora, né? É meio que jato, né? Mas é para frente. Então a gente vai se planejando na vida, como a gente falava, né, da outra vez, em dezembro, e como a gente fala para si mesmo o dia todo. Aquele momento de que, vai ter lockdown, então aquela piração geral, todo mundo fica tenso, mas é um momento. E dali em diante você dá o estalo, dá o insight e segue os 6 passos. Eu trouxe 6 passos perfeito. Para o empreendimento. Eu quero saber. Vamos lá. Aí. Empreendedor que aprende. São 3 tipos de empreendedor. Não é o mitológico, que eu vou falar aqui agora, que o mitológico é o Bill Gates, o Steve Jobs. São aqueles caras top que nos inspiram, né? O inovador social, a gente já falou, do empreendedor social, que é a empresa associada com o jovem, o aprendiz, gerando novidade aí para a cidade, né? A cidade que é a cidade da tradição, mas é a cidade que precisa caminhar junto com a tecnologia e crescer. Sim. E a mudança e o preparo para a vida, né? Estar preparados. Mas assim, são 6 passos para a gente empreender. Empreendedor que aprende, acho que é o que mais nos interessa aqui, né? Nós somos aprendentes da vida. Ideia, plano, ação, errar, perseverar, crescer. Sem uma ideia, sem uma inovação, você não consegue lançar-se no mercado ou lançar-se de forma criativa, pessoal e única, não é? Cada um vai ter... A minha praxis, por exemplo, nós estudamos uma turma de 50 pessoas, mais ou menos.
cada um faz uma leitura da disciplina de um jeito, né? E cada um joga na sua clínica psicológica um olhar, um viés daquele mesmo tipo de trabalho. No fundo, a gente trabalha com pessoas e o nosso empreendimento são almas. Por que a psicóloga vai falar de almas? Porque do psique grego, psique, que é o nosso objeto de trabalho, a alma, significa mente e espírito, né? Então, se a parte espiritual também vai te ajudar a ser empreendedor agora, você precisa se regar todo dia de esperança, de fé, de amor, de paciência, para se conhecer, né? E chegar àquela meta que você quer. Agora, a inovação, o plano exige uma organização. Eu vou planejar e vou organizar a minha vida. Eu preciso organizar a minha vida, senão não consigo caminhar. Verdade. Né? Uma ação e uma iniciativa para ação que conta com imprevistos. Às vezes a gente já quer tudo programadinho, né? Mas o empreendedor humanizado, o empreendedor que aprende todo dia, ele fica aberto a pessoas novas. Pobre de mim se eu não fosse aberto a pessoas novas. Dá certo. Habilidades sociais, inteligência emocional, é você conversar numa fila de ônibus, é você conversar, estou escolhendo um tomate no mercado, né? E a pessoa fala alguma coisa, ou seja, reclamando, geralmente é um mote para as pessoas se comunicarem e reclamar. Ou que o ônibus demorou, aí a psicóloga, que é positividade a maior parte do tempo, ela vai gerar uma positividade ali para a pessoa naturalmente, é incrível, em tempo integral. E aí a pessoa vai dar aquela reclamadinha básica e você vai fazendo contatos. É incrível como se faz contatos em locais quando você tem habilidade social. E eu estou falando para o petropolitano, que eu não sei, você vai dizer, depois eu vou sair daqui e vão me linchar. Você vai dizer se concorda ou não. São pessoas um pouquinho mais fechadas. Sim. Eu morei no Rio de Janeiro, eu sinto muita diferença. Do se portar, do se comunicar do petropolitano e do se portar, do se comunicar no Rio de Janeiro. Eu sinto que a questão imperial, de ser uma cidade imperial, uma cidade turística, uma cidade com certo status no estado, isso pesa muito na interação interpessoal, né? Na minha interação com as pessoas que estão ao meu redor. Então, você tem que se portar, você tem que se vestir de uma certa maneira para você ser alguém. E lá no Rio de Janeiro, uma pessoa com milhões na conta tá andando de chinelo e shortinho, de moletom no shopping. Vai ao banco não precisa mostrar que tem para ter. Aqui nós precisamos, antes de ter, mostrar que somos. Isso aí. Eu sinto um pouco isso. Então, o se isolar é para se colocar num patamar. Eu não quero generalizar, mas eu sinto essa diferença do ambiente carioca para o ambiente serrano, né? Na interação com o outro. Não estamos generalizando de jeito nenhum. Sim. Mas a gente vem trazer essas discussões, esse diálogo aqui que é muito saudável, num tempo privilegiado. Nós estamos aqui 10 para as 11 e 10 minutos do dia 30 de março de 2021, se pensando. Isso não é para qualquer um, né? É um privilégio que a gente tem. Refletir. O homem é o único animal que pode refletir, se criticar para se transformar. Temos que aproveitar a inteligência emocional. E se a gente fala com as pessoas que nós já observamos, né? Nós já nos acostumamos, a maioria de nós é descendente de europeus, né? Que tem essa característica que a depressão sazonal vai correlacionar com tempo frio, geologicamente falando, né? Tempo frio com pessoas emocionalmente um pouco mais frias, né? Então, que bom que tá um calorão em Petrópolis, né? Que a gente fica igual baiano. Igual o baiano lá vendendo os acarajés, né? Naquela alegria. Mas essa ideia de fugir da monotonia, fugir sem sair daqui, sem sair da tradição. Aí que é o desafio. Sem sair de Petrópolis, fazer uma nova, parece até nome de cidade, Nova Petrópolis. Existe uma cidade como Nova Petrópolis aqui no Brasil. Existe. E por que não, né? Algumas pessoas que eu falei hoje, eu vou ver sim e tal, depois a gente vai mandando a gravação e tal. Nós sabemos que nós podemos afetar pessoas. Se uma borboleta, ela leva energias quando ela passa, imagina um ser humano com uma alma racional,
né? Passa um morador de rua lá, você passa por um morador, tem alma ali. É uma pessoa com uma história e merece um respeito. Você pode não dar R$1, mas você cumprimenta aquela pessoa. Verdade, faz com que ela se sinta membro, parte de uma sociedade, que muitas das vezes a gente, na correria do nosso dia a dia, a gente ignora as pequenas coisas, seja um morador de rua ou não. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um obrigada, um me desculpa se por acaso você tropeçou, esbarrou na pessoa, isso faz muita diferença. Desculpa te cortar, mas teve um dia que eu fui no mercado, no Terefrutas daqui da Rua do Imperador, que é bem estreito o mercado. Eu entrei na Terefrutas e eu esbarrei sem querer, por engano, numa senhora que estava pegando laranja, se eu não me engano. Eu me desculpa, senhora, foi sem querer. Ela, nossa, muito obrigada por pedir desculpa. Você é a primeira pessoa que esbarra em mim e me pede desculpa. Continua assim que você vai longe. Não é querendo me vangloriar, mas isso daí faz com que a pessoa que foi esbarrada se sinta bem e você se sinta bem por ter reconhecido que tem outra pessoa ali, que o espaço não é só seu. Eu acho que isso é muito importante e no dia a dia a gente se esquece. A gente às vezes se esquece de passar isso para os nossos filhos. A gente deixa de lado por achar que não é tão importante e dar valor para as pessoas ao redor, né? Isso faz toda a diferença, faz com que aquela pessoa, dependendo, tá num dia péssimo, mas o fato de você, por acaso, passou pela pessoa, trocou um olhar, tu dá um bom dia ou pedir me desculpa se você esbarrou, faz com que aquela pessoa se sinta melhor, se sinta alguém naquele mundo perdido que está no meio de um caos, né? Com certeza, eu falava de habilidades sociais, maneiras de lidar, mas a educação social, eu lembro da minha irmã 6 anos mais velha, né? E ela foi uma segunda educadora, Patrícia. Desculpa, falei seu nome. Foi uma segunda educadora, né? André também, os mais velhos. Somos 5. E aí eu lembro dela sempre cumprimentando especiais na rua, no ônibus, né? E aí eu passava no ônibus pequenininho, eu ficava sem graça. Esbarrava na pessoa, ficava sem graça. Aí eu falava, ai. Aí ela, ai não, desculpa. Né? Então vai ficando essa raiz de família. Olha o que a gente falava do Rick Chester. Sim. Ele lembra das raízes, né? Eu lembro do meu pai, super empreendedor. Ele fechava um negócio que já foi quitanda, indústria de perfume, fábrica de móveis, mercearia, outra quitanda, aliás, uma fabriqueta de linguiças, né? E a gente sempre acompanhando o pai. Depois do real a gente, nós somos seres políticos, então depois do real a gente viu que precisava cada um ir indo para a sua faculdade e também sem se desunir, mas crescendo profissionalmente, né? Sim. E esse pai era super empreendedor, fechava um negócio visionário. Uma semana depois, ele estudou até o admissão, acho que 4º ano, né, que chamava admissão. O correspondente ao 5º ano hoje, não sei. Mas fechava um negócio, uma semana depois ele já estava com outro negócio ganhando dinheiro. Então essa expertise, o pessoal fala expertise, eu gosto de falar expertise, não sei, me corrijam aí. Essa expertise, esse jeitinho de fazer coisas, de fazer negócio, todo mundo tem. Porque cada um tem uma personalidade específica, né? Cada um tem e deve ter vários papéis sociais e várias profissões, não ficar estagnado em uma profissão só. Sim. A saída do autônomo em Petrópolis é essa. Eu faço tradução técnica, clínica, palestra, entrevista agora, né? Tô ficando mais cara de pau para isso agora, obrigada. Mas assim, canto em casamentos, dou aula de reforço, não é uma propaganda não, tá? Ter nem dá tempo de fazer isso tudo, e porque na pandemia reduziu tudo isso. Mas são habilidades que você tem, aí é o autoconhecimento. Você descobre as suas habilidades e você faz 1000 coisas, você faz um juggling, um equilíbrio na vida para poder se manter. Às vezes precisa pisar em ovos, né? Lembro que a gente já teve altos e baixos, né, lá em casa. Pisa em ovos às vezes, fica mais econômico, né? O pessoal está fechando algumas lojas, algum comércio, né? Estão fechando sim, mas qual é a nossa saída? Produzir talvez coisas em casa, os alimentos menos processados, né? A gente sabe que fazem menos mal para a criança, para a família. E aí a gente pode entrar em Piaget. A criança construir acaba gostando. A criança vai cozinhar com a mãe. Olha que alegria. A criança está junto com a mãe.
E aí você que é mãe, não é também? E muito mega gigabuster múltipla, como toda mãe. Mãe polvo, né? Tem a minha irmã lá que eu vejo, ela faz muita coisa, faz faculdade agora, maravilhosa. E aí você fica muito múltipla nas suas funções e você vai gerando também outros serizinhos maravilhosos já preparados para a vida. Que às vezes a mãe acha que abre uma chavinha aos 18 anos e a criança vai ser madura no seu aniversário de 18 anos. Não, é um processo de formação e você tem que começar desde cedo. Dar autonomia para a criança nem sempre é fácil, porque depende também da personalidade, né? Mas tem que ter o estímulo dentro de casa para que essa autonomia seja criada. Estimular é o papel da mãe a todo momento. Independente das formas que forem, que cada mãe vai ter essa alternativa, seja colocando seu filho para lavar uma louça, te ajudar a lavar uma louça, seja eu colocando a Helena para começar a descascar os legumes junto comigo para poder fazer a sopa do irmão. Essa participação, mostrar para a criança que independente de ter 6, 8, 10 anos, ela tem autonomia sim, de gostar, de não gostar e ter direito à fala. Tem autonomia sim, de arrumar a sua cama, ajudar a varrer, ajudar a passar um pano de chão. Às vezes não dá, às vezes a gente passa uma mãozinha na cabeça, porque isso daí faz parte da vida. Às vezes a gente dá prioridade a outros pontos, mas dar autonomia para a criança de arrumar seus brinquedos, que isso é uma coisa que pode começar desde cedo, né? Tentar organizar. É claro que não fica a mesma organização, não fica na mesma eficiência que a mãe faz, porque a gente teve anos de treinamento e prática, né? Mas dar essa autonomia para a criança é extremamente importante. Tem a ver com os imprevistos, eu sei que a gente já deve estar acabando. Temos aí, né? Que acelerar um pouquinho com os outros 3. Vamos lá. Tem a ver com os imprevistos e com a iniciativa, né, dos 6 passos para essa mãe. E aí tem a ver também com os seguintes itens. Perseverar, errar, perseverar, errar, perseverar, errar para crescer. Mãe erra? Erra muito. Erra muito. Mas persevera muito. E cresce. Verdade, né? A gente aprende na prática. Beleza. Acho que falamos aí. Todos. Então tá bom. Só uma palavra final. Pode, claro. Considerações finais. Motivar o pessoal. Trouxe uma tabela aqui, depois eu vou deixar com você. O que é isso, minha gente? É um planner de segunda. A minha nutricionista que lançou isso aqui, eu tô com um planner lá em casa também para organizar a minha vida. É um planner com um quadradinho dentro de cada evento, cada compromisso que você tem, para você ticar. Se você fez, você tica. Se você não fez, foi agora? Obrigada, mãozinha. Ali, ó. Então, se você não fez, você vai passar para frente, mas sem procrastinar. Você vai fazer. Isso aqui eu uso na clínica. Isso aí é importante pra caramba. Vende em papelaria também esses planners agora. Tem papelaria. Mas por que isso? Porque essas rotinas norteiam as nossas emoções. Sim. Se a gente tem a casa toda de cabeça para baixo, a gente não consegue. Né? Então, qual é o conselho final aqui para hoje? Pode mandar claro. ver? Manda ver. Né? No coração agora de todo mundo. Palavras finais. Aprenda o tempo todo na sua vida. Viver é aprender. Analfabeto vai te ensinar. Pessoa da rua vai te ensinar. O outro, né? Olha para o lado. Vamos nos condicionar a ser petropolitanos que olham mais para o lado, mais carioca, que olham mais para o lado, né? Regue o seu cotidiano de esperança. Vai acontecer de tudo isso mudar. Isso a gente sabe que vai. Se a gente se comportar direitinho, né? Estamos aí para aprender. Esperança, gratidão e fé. E, claro, muito trabalho. Então, para vocês, um período aí, né? Até o próximo retorno, de um dia a dia mais rico em habilidades sociais, inteligência emocional, porque essa plantinha do empreendedor está crescendo, está nascendo em nós, e vim para dar um gás aí para todo mundo e só agradecer. Dá aquela regadinha, né? Obrigada, gente. Obrigada, Jaque, pela participação. Nada. E aí, ó, se sentiram um pouco mais estimulados a dar um passo adiante, a pensar em alternativas, nós vamos agora para um breve comercial. Reflite aí um pouquinho e daqui a pouco nós estamos de volta. Não saiam daí.
esperando por você. Estamos prontos para atender nossos clientes com a segurança que este momento exige. A loja oferece os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece. E uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, um conforto e um cafezinho quentinho para aquecer você neste inverno. Móveis Pedro II, a loja que você conhece e confia. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Cantinho do Açaí. O açaí mais gostoso de Petrópolis apresenta a lanchonete mais sortida da região. Salgados fritos de forno e croissant integral. Pão quentinho na chapa com manteiga derretida. Café com cheirinho de quero mais. Além do delicioso sanduíche natural. Cantinho do Açaí. Mais do que açaí, você encontra lanches deliciosos aqui. No estúdio Daniela Parreira, cuidamos do seu corpo com criofrequência, massagem modeladora, intradermoterapia, drenagem linfática, corrente russa, depilação e muito mais. Agora com uma área reservada para cuidar dos seus cabelos, realizando cortes, escova progressiva, botox, coloração, hidratação, tranças, aplicação de mega hair, entre outros. Trabalhamos também com spa dos pés, manicure, blindagem, banho de gel, fibra de vidro e gel na Tips. E realçamos os seus traços com micropigmentação, design de sobrancelhas, maquiagem, extensão de cílios e muito mais. Venha nos conhecer. Cuidamos de você e da sua autoestima. Estamos de volta com Bora Falar. E agora, bora falar de literatura? Vamos agora para o bloco Trilhas Literárias com Sandra Brito. Roda aí! Olá, pessoal da TV Cidade, tudo bem? Eu sou a Sandra Brito e esse é mais um Trilhas Literárias. Hoje faremos a apresentação de algumas das principais obras de mais um grande escritor brasileiro, o baiano Jorge Amado. Jorge Amado nasceu em 10 de agosto de 1912, em Itabuna, e morreu em Salvador, no dia 6 de agosto de 2001. Jorge foi um dos mais famosos e traduzidos escritores brasileiros de todos os tempos e é o mais adaptado para o cinema, para o teatro e também para a televisão. Em 1994, a sua obra foi reconhecida com o Prêmio Camões. Embora não tivesse nascido em Salvador, o escritor ajudou a popularizar a cultura da cidade ao redor do mundo em muitos de seus romances. Vamos conhecer alguns deles? Capitães de Areia. Desde o seu lançamento, em 1937, Capitães de Areia causou escândalo. Inúmeros exemplares do livro foram queimados em praça pública, por determinação do Estado Novo. Vocês se lembram, Getúlio Vargas. Ao longo de 7 décadas, a narrativa não perdeu viço nem atualidade. Pelo contrário, a vida urbana dos meninos pobres e infratores ganhou contornos trágicos e urgentes. Várias gerações de brasileiros sofreram o impacto e a sedução desses meninos que moram num trapiche abandonado no areal do Cais de Salvador, vivendo à margem das convenções sociais. Verdadeiro romance de formação, o livro nos torna íntimos de suas pequenas criaturas, cada uma delas com suas carências e suas ambições. Do líder Pedro Bala ao religioso Pirulito, do ressentido e cruel sem pernas ao aprendiz de cafetão Gato, do sensato professor ao rústico sertanejo Volta Seca. Com a força envolvente da sua prosa, Jorge Amado nos aproxima desses garotos e nos contagia com seu intenso desejo de liberdade. Sugestão imperdível de leitura, hein?
Tieta do Agreste. E quem não conhece a história da fogosa e namoradeira pastora de cabras, a mais famosa de toda a Bahia? A adolescente Tieta é surrada pelo pai e expulsa de Santana do Agreste, graças à delação de suas aventuras por parte da irmã mais velha, a pura e reprimida Perpétua. Após 25 anos, rica e já quarentona, Tieta retorna em triunfo ao vilarejo, no interior da Bahia. Com dinheiro e influência política, ajuda a família e traz benefícios à comunidade, entre elas a luz elétrica. Para os parentes e amigos do Agreste, Tieta enriqueceu no sul ao se casar com um industrial e comendador. Mas aos poucos o narrador vai plantando no leitor a dúvida, o descrédito, até revelar a história oculta da protagonista. Tieta havia se tornado cafetina em São Paulo, razão de sua riqueza e de seu trânsito entre os poderosos. Nesse acerto de contas com o passado, ela acaba se envolvendo na acirrada disputa em torno do futuro do lugarejo. Publicado em 1977, o romance foi adaptado com sucesso para a televisão e o cinema. A narrativa descontínua, feita de avanços, recuos e mudanças do ponto de vista, atesta a maturidade literária de Jorge Amado e mantém até hoje o impacto e o frescor da leitura. Dona Flor e seus 2 maridos. Um dos romances mais populares de Jorge Amado, levado com êxito ao cinema, ao teatro e à televisão, Dona Flor e seus 2 maridos, conta a história de Florípedes Paiva, que conhece, em seus 2 casamentos, a dupla face do amor. Com o boêmio Vadinho, Flor vive a paixão avassaladora e febril, e o ciúme que corrói. Com o farmacêutico Teodoro, com quem se casa depois da morte do primeiro marido, encontra a paz doméstica, a segurança material, o amor metódico. Um dia, porém, Vadinho retorna sob a forma de um fantasma, capaz de proporcionar de novo à protagonista o êxtase dos embates eróticos. Por obra da fantasia literária de Jorge Amado e da intervenção das entidades do candomblé, Flor consegue conciliar no amor o fogo e a calmaria, a aventura e a segurança, a paixão e a gentileza. Lançado em 1966, essa narrativa ousada e exuberante, plena de humor e ironia, é uma saborosa crônica de costumes da Bahia da primeira metade do século XX e um retrato inventivo das ambiguidades que marcam o Brasil. Jubiabá. Escrito em meados de 1934, na cidade de Conceição da Feira, na Bahia, quando Jorge Amado tinha 22 anos, Jubiabá foi concluído no Rio de Janeiro, no ano seguinte. Alguns personagens marcantes de livros posteriores do autor aparecem aqui. É o caso dos marinheiros Guma e Mestre Manuel, de Mar Morto, e de A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. A história de Pedro Bala, de Capitães de Areia, lembra em muitos aspectos a trajetória de Antônio Balduino. E o romance Tenda dos Milagres retoma e retrabalha temas de Jubiabá. O pai de santo Jubiabá, por sua vez, realmente existiu, de acordo com o que Jorge Amado registra no guia Bahia de Todos os Santos. O romance foi responsável por projetar o escritor internacionalmente. O romance tem como protagonista Antônio Balduino, menino pobre, nascido no Morro do Capa Negro, em Salvador. Ao longo do romance, acompanhamos as diferentes fases de sua vida. Quando vivia nas ruas, ainda criança, cometendo pequenos delitos, agregado na casa de um comendador, malandro, boxeador, trabalhador nas plantações de fumo, artista de circo e estivador.
Traduzido para 14 idiomas, Jubiabá virou radionovela na década de 40 e ganhou adaptações teatrais nas décadas de 60 e 70. O cineasta Nelson Pereira dos Santos dirigiu, em 85, uma adaptação do romance em versões para cinema e também para TV. A história foi adaptada ainda para os quadrinhos e publicada na coleção Edição Maravilhosa. Você não vai perder, não é mesmo? Tenda dos Milagres. É 1968 e a chegada a Salvador do Prêmio Nobel James Levinson provoca alvoroço na imprensa local. O professor americano vem em busca de 4 livros que documentam a formação do povo baiano, de autoria de um certo Pedro Arcanjo. Voltamos então ao começo do século XX, época em que se passaram as proezas do pobre, pardo, boêmio e mulherengo Arcanjo. Na juventude, Arcanjo conheceu Lídio Corró, um riscador de milagres, que virou parceiro na luta contra o preconceito racial e religioso. A Tenda dos Milagres, no Pelourinho, lugar onde os amigos trabalhavam, era também palco de candomblé e capoeira de Angola. Os folhetos de literatura popular impressos na tipografia da tenda transformaram-se em uma espécie de universidade da cultura popular. Arcanjo passou a estudar a história do povo baiano. Mas suas histórias, que valorizavam a miscigenação, despertam o ódio do professor Nilo Argolo, para quem os mestiços eram degenerados. Em Tenda dos Milagres, Jorge Amado opõe as ideias de Arcanjo às de Argolo, para enaltecer a mestiçagem, a tradição popular e também a cultura negra. O romance critica a postura colonizada de aceitação de teorias racistas originárias da Europa, no início do século XX, e também ironiza a valorização tardia da obra do intelectual negro, reconhecida a revelia da elite local graças à iniciativa de um estrangeiro. A narrativa entrelaça os registros eruditos e popular. As críticas à repressão contra o candomblé e outras manifestações da cultura negra ganham relevo em 2 momentos históricos. O começo do século XX, quando da atuação de Pedro Arcanjo, e a época em que o livro foi publicado, em plena ditadura militar. O País do Carnaval. Romance de estreia, escrito quando Jorge Amado tinha 18 anos. O País do Carnaval é, apesar do título irônico, mais sombrio e introspectivo que a maioria dos livros que fizeram dele o ficcionista mais popular da literatura brasileira. A narrativa começa no navio que traz de volta ao Brasil o jovem filho de fazendeiro Paulo Reiger, depois de 7 anos em Paris, onde cursara direito e absorvera comportamentos e ideias modernas. Nos primeiros dias que passa no Rio, Reiger tenta compreender um país onde já não se sente em casa, um país que tenta timidamente superar seu atraso oligárquico e ingressar na área industrial e urbana. De volta a Salvador, ele participa de um grupo de poetas fracassados e jornalistas corruptos que giram em torno do cético Pedro Tiziano, cronista veterano. Todos se sentem insatisfeitos e buscam um sentido para a existência, no amor, no dinheiro, na política, na vida burguesa, na religião. Nesse romance de geração, as dúvidas e angústias dos personagens espelham a situação do país, que naquele momento passava pela Revolução de 30 e procurava redefinir seus rumos. Terras do Sem Fim. Nesse romance, Jorge Amado conta a história de Senhor Badaró e seu temido irmão, Juca Badaró, donos de uma fazenda em Ilhéus. A propriedade do coronel Horácio da Silveira fica na mesma vizinhança. A mata de Sequeiro Grande, boa para o plantio, vira objeto de disputa entre as 2 famílias de poderosos. Para alcançar Sequeiro Grande, porém, é preciso atravessar o quinhão do lavrador Firmo. E ele não parece disposto a se desfazer de sua terra, não.
Terras do Sem Fim descreve o período de formação da zona cacaueira, com a sede pelo ouro do cacau, a luta pela posse da terra, o estabelecimento das plantações e a construção de pequenas cidades nos arredores de Ilhéus, no sul da Bahia, no começo do século XX. O universo dos coronéis, dos lavradores, dos capatazes, das senhoras de famílias e das prostitutas dos cabarés ganha um panorama histórico e autobiográfico, de tonalidade épica. Narrativa formadora do universo ficcional de Jorge Amado, Terras do Sem Fim retrata os laços sociais da região, retrabalha memórias de infância do autor e expõe a violência e a exploração que marcaram o período. Lançado em 1943, Terras do Sem Fim foi o primeiro livro publicado por Jorge Amado depois de 6 anos de censura e também de perseguições políticas. O escritor tinha sido preso 2 vezes, em 1936 e 1937, quando da publicação de Mar Morto e Capitães de Areia. Após intensa atividade política e na imprensa durante o Estado Novo, fora obrigado a se exilar na Argentina e no Uruguai. O romance foi escrito em 1942, no exílio em Montevidéu, e concluído em Salvador, no ano seguinte. Gabriela, Cravo e Canela. Gabriela, Cravo e Canela inaugura uma nova fase na obra de Jorge Amado. A partir deste romance, o autor atenua o conteúdo político que marcou seus primeiros livros para dar ênfase à mistura racial, ao erotismo e a uma percepção sensorial do mundo. Ganham destaque as personagens femininas. As mulheres passam ao centro das narrativas como mito sexual, mas também como agentes do próprio desejo. Gabriela, Cravo e Canela foi o primeiro livro escrito por Jorge Amado depois de deixar o Partido Comunista. Publicado em 1958, o romance recebeu no ano seguinte os prêmios Machado de Assis e Jabuti. Pouco depois, em 61, Jorge Amado seria eleito para a Academia Brasileira de Letras, em grande parte graças ao estrondoso sucesso do livro. Gabriela virou novela da TV Tupi em 61 e mais tarde da Rede Globo em 75. Traduzido para mais de 30 idiomas, Gabriela, Cravo e Canela é o livro de Jorge Amado com o maior número de traduções. Gabriela narra o caso de amor entre o árabe Nassib e a sertaneja Gabriela e compõe uma crônica do período áureo do cacau na região de Ilhéus. Além do quadro de costumes, o livro descreve alterações profundas na vida social da Bahia dos anos 20. A abertura do porto aos grandes navios leva à ascensão do exportador carioca Mundinho Falcão e ao declínio dos coronéis, como Ramiro Bastos. É Gabriela quem personifica as transformações de uma sociedade patriarcal e autoritária, impulsionada pelos sopros de renovação cultural, política e econômica. E sobre Gabriela, disse o autor: o amor não se prova, nem se mede. É como Gabriela. Existe, isso basta. O fato de não compreender ou explicar uma coisa não acaba com ela. Nada sei das estrelas, mas as vejo no céu. São a beleza da noite. Jorge Amado. Bom, esse foi apenas um resumo de algumas das mais importantes obras desse gênio da nossa literatura, que tanto inspirou nossas artes por formatos tão diferentes. Espero que tenham gostado. Dica de leitura é o que não falta. Semana que vem estaremos de volta com mais um Trilhas Literárias. Tchau, tchau! E aí, o que vocês acharam do Trilhas Literárias? Hoje foi um pouco mais extenso, mas é claro, para trazer muito conteúdo e informação para vocês. É importante, às vezes, a gente se estender um pouquinho para poder trazer um assunto que vai te estimular, vai te intrigar, te instigar a pesquisar um pouco mais.
não é verdade? Nós vamos agora para um breve comercial e daqui a pouco nós estamos de volta com o músico Carlos Ali aqui no Bora Falar. Por detrás do arco-íris, além do horizonte, há uma escola encantada feita pra você, onde um sonho colorido mora atrás do monte. Quero te levar comigo quando envelhecer. Vou te mostrar que é encantada e que de encanto seu amor é feito. Encantado, encantado, encantado bate o meu coração. No estúdio Daniela Parreira, cuidamos do seu corpo com criofrequência, massagem modeladora, intradermoterapia, drenagem linfática, corrente russa, depilação e muito mais. Agora com uma área reservada para cuidar dos seus cabelos, realizando cortes, escova progressiva, botox, coloração, hidratação, tranças, aplicação de mega hair, entre outros. Trabalhamos também com spa dos pés, manicure, blindagem, banho de gel, fibra de vidro e gel na Tips. E realçamos os seus traços com micropigmentação, design de sobrancelhas, maquiagem, extensão de cílios e muito mais. Venha nos conhecer. Cuidamos de você e da sua autoestima. Estamos de volta. E agora, bora falar de música? Estou aqui com o Carlos Ali para que a gente possa conversar um pouco sobre a sua carreira musical e trazer um pouco de música para animar aí o seu lar. Seja bem-vindo, Carlos. Oi, o prazer é todo meu estar aqui com você, aqui no programa. Muito Beleza, bom. Bora falar. Já estávamos num bate-papo aqui nos bastidores, né, conversando um pouquinho. Já te conheço de longe, mas conheço um pouco da sua jornada, mas eu queria trazer para o público, né? O foco do Bora Falar é falar um pouco sobre arte, sobre músicos e trazer artistas petropolitanos. E nada melhor do que trazer um artista que vem encantando aí, não apenas os petropolitanos, mas também turistas com seu trabalho, né? É isso aí. O meu foco aqui em Petrópolis, como a gente estava até conversando aqui nos bastidores, tem um grande o ramo aí de restaurantes, bares, hotéis, né? Até por conta do turismo, da cidade ser turística, né? É muito grande. E então o meu foco é muito baseado aí nessas apresentações, nesses ambientes. De voz e violão. Aí acaba sendo, porque é uma coisa assim mais viável dentro da estrutura, dessas estruturas que tem aqui em Petrópolis. Então, voz e violão assim é o foco básico. Então, eu faço muita apresentação solo. Mas tem banda também tenho apresentações aí em festivais, nesses eventos que acontecem na cidade também. A gente também trabalha com banda. Mas aqui em Petrópolis, assim, o foco principal aí do trabalho aí, para quem às vezes está na noite aí, já me viu, me conhece aí de todos os bares aí, posso numerar aí bastante aí nomes aí que a galera tá sempre me vendo por aí. Isso é muito importante, né? Para o artista é muito importante ser visto, quem é visto é lembrado, né? Com certeza, Então, ter essa participação, ter essa abertura para participar, por circular em vários estabelecimentos da cidade, isso é muito importante para o artista, traz o reconhecimento, né? Eu falo muito isso do só o amor não paga a conta, então ajuda a pagar as contas com a nossa paixão, com que a gente precisa de preparo. Falando em preparo, quando que você entrou, descobriu essa paixão pela música? Conta pra mim. Então vamos lá. Paixão, é verdade, é uma paixão mesmo, isso é verdade. É aquela coisa, parece já, como é que se fala? Nato. Uma coisa assim que todo mundo fala, que é uma coisa assim meio... Clichê, exatamente, eu falo jargão, clichê. Mas é verdade, é a música que escolhe a gente não escolhe a música, é uma paixão, uma coisa assim que ela me escolhe porque... Na minha vida é engraçado. Meu pai, geralmente a gente tem alguma influência, né? Na minha família não tem nenhum músico.
assim, antes de mim. Meu pai não é músico, minha mãe não é música, meus irmãos, eu sou mais velho também, inclusive. Mas quer dizer, não teve. Mas uma certa hora ali, foi mais ou menos na minha adolescência, aquilo ali apareceu assim como curiosidade de ver os amigos e tudo mais, não sei o quê, e do nada. Eu lembro como, até hoje, que eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, eu quero um violão. Meu pai na época não tinha muita condição e tudo mais. E eu fiquei assim, alguns anos ali da adolescência, ali, iníciozinho, pré-adolescência até, pedindo, e ele, até que no Natal meu pai me chegou com um violão. Um violãozinho que ele conseguiu um violão, ele comprou um violão e me deu um violão. Eu falei, pô, que bacana. Rapaz, aquela noite ali eu peguei o violão, eu fiquei ali sem saber o que fazer com o violão, porque eu não sabia nada, ninguém era músico. Meu pai, pô, ele quer um violão e tal. Mas meu pai gostava de música, gostava de ouvir música e tal. Mas não era música. Aí eu fiquei dedilhando aquilo ali a noite inteira, aquela empolgação toda. Achei que estava tocando Ave Maria. Eu falei, pai, olha só, isso aqui já é Ave Maria, olha só que eu já estou tocando. Já foi, vai ali, uma empolgação danada. Beleza, isso eu tinha uns 10 anos, mas eu não lembro direito, mas 10, 11 anos. Depois do Natal, passou o Natal, eu coloquei o violão dentro do armário, fechei o armário e o violão ficou lá uns 2 ou 3 anos. Mentira! Foi aquela empolgação de criança, sabe? Meu pai não reclamou, não falou nada, ficou lá o violão. Falei, quer dizer, então aquela empolgação de criança, né? Só de curiosidade, meu pai teve aquela dificuldade toda, me deu o violão e tal, mas ficou. Mas tudo bem, aí passou um tempinho de novo, aí com 13, 14, no colégio de novo, rodinha de amigos, menininhas, aquela coisa toda, e todo mundo ali tocando violão de novo, um amigo meu tocando violão, me despertou, o Fabinho, não sei se ele tá vendo aqui, se ele estiver vendo, beleza, mas ele sabe disso, que ele foi uma influência, assim, também na adolescência, ele chegou ali, ele tocando violão, aquela galera em volta, ele tocando aquelas músicas que eu gostava de novo, falei, gente, meu violão tá lá dentro do meu armário, lá em casa, um tempão empoeirando. E ele já tá tocando. Falei, Fabinho, tu vai ter que me ensinar essas coisas que você tá fazendo aí no violão. Foi pronto. E dali, foi uma coisa minha mesmo. E dali, assim, eu sempre fui correr atrás sozinho mesmo, de aprender tudo. Engraçado, música pra mim sempre foi uma grande dificuldade. Sempre teve, tudo assim, era difícil. A música para mim sempre foi uma batalha, mas é o maior prazer, por isso que eu acho que é tão prazeroso, por isso que eu acho que eu gosto tanto, porque sempre que eu venço umazinha, que eu falo assim, eu consigo tocar aquela música, eu consigo fazer daquela forma. Te instiga a querer mais. É demais, é uma coisa assim inexplicável. Só eu sei qual é o prazer que eu sinto quando eu consigo. Então acho que isso vai estar comigo, eu falo isso, se tem uma coisa que eu posso levar desde novinho, que vou levar até assim, a minha última idade aqui na Terra, vai ser isso, vai ser estar curtindo música ali de alguma forma, mexendo com isso. Mas começou por conta própria mesmo, uma coisa que veio, não sei nem explicar de onde. Então acho que ela que me escolheu, não fui eu que escolhi ela, parece clichê, mas é verdade. Não, mas é verdade, quando você tem um dom, mesmo que você tenha dificuldades, ter o dom não significa que você vai ser fácil o tempo inteiro, você tem que sim se estimular, você tem que sim se desafiar, mas mesmo tendo dom tem um momento ali que você encontra, pode ser que você escolha, né, como você tinha escolhido aquele momento, ter o violão, deixar de lado, mas tem que ter aquela chavinha que vira para aquela paixão. Que bom que você encontrou aquela chavinha e não virou um olhar, né? Porque às vezes a gente... Fiquei preso ali, estou até hoje. Isso, virou a minha vida. Tanto é que virou a minha vida. Hoje tua vida profissional gira em torno da música. Da música. Isso é muito importante, né? Trabalhei com comércio também, muitos anos, mas olha só, até conto isso de acordo com a minha filha mais velha. Tem 12 anos, que ela tem 12 anos, vai fazer 12 agora em abril mesmo, semana que vem. 12 anos que eu trabalho só com música. E foi num momento, inclusive, até meio complicado, que foi assim, a última vez assim, que eu resolvi mesmo, falei assim, cara, é isso que eu vou fazer da minha vida, vou fazer, não quero... Porque até então, até antes da minha filha, eu sempre trabalhei com comércio também. Porque é aquela coisa, viver só de música, infelizmente ainda é complicado no Brasil e tudo mais. A gente trabalha, mas é difícil. Então eu trabalhava, mas antes de música e tudo mais, eu sempre trabalhei com comércio. Comércio de roupa e tudo mais, é uma coisa que também forte aqui em Petrópolis. Minha família faz isso também. Então eu trabalhei com isso muito tempo. Mas, cara, engraçado, com roupa eu nunca consegui dar certo.
Eu sou um péssimo vendedor, apesar de falar, acho que até por isso, assim, o vendedor fala bastante, é bom, mas nada, eu gostava mais de falar do que de vender, entendeu? E tudo mais. A intenção não era falar para vender, era falar por falar, entendeu? Então perde o sentido. Tu ganha um amigo, mas perde a venda. Exatamente, então, aí minha mãe falava assim, tu não tem jeito e tal, para vendedor, tu não puxou teu pai. Meu pai é libanês, meu pai é vendedor, meu pai era vendedor. Então ele falou, mas você não tem jeito. Minha irmã tem um ótimo jeito para vendas e tudo mais. Meus irmãos, eu tenho um outro irmão também muito bom para venda. Eu, sabe, aquela coisa, era bom de conversa e tudo mais, de bater papo, mas... Aí a minha mãe ainda falava, tu é artista mesmo, não sei o que. Aí, quer dizer, entendeu? Verdade. Então, e eu trabalhei com venda, mas com música também, sempre com música e venda, aquilo tudo, não sei o que. Quando que nasceu a minha primeira filha, engraçado, no momento mais complicado, que era a hora de eu tava assim, mas tava num turbilhão tão grande na minha vida, que eu tava cheio de dívida, por incrível que pareça, por causa de trabalhar com malha e tempo, sem tempo nenhum, porque... tinha que cuidar, tinha que fazer as duas coisas e estava tocando muito, por incrível que pareça, por causa dessa preocupação com o filho, com tudo que está chegando e tudo mais. Aí eu comecei, foi isso que mais me motivou a trabalhar, porque eu comecei a tocar muito. Eu tocava assim, final de semana, 2, 3 vezes na semana, era o suficiente para contrabalancear já com as vendas. Aí eu falei, cara, eu tenho que arrumar mais dinheiro, não está dando dinheiro aqui nas vendas, eu tenho que tocar mais. Cara, quando eu vi, eu tava tocando de terça a domingo e trabalhando e tudo, e não tava tendo tempo de fazer nem as duas coisas direito. Sim. Aí eu olhei bem e falei, cara, aqui eu tô ganhando de terça a domingo com música, com o que eu gosto de fazer. E aqui eu tô tendo prejuízo, eu tô com um cheque sem fundo para pagar, com não sei o que. Quer saber de uma coisa? Aí eu fiz assim, agora eu vou ficar só... Aí todo mundo falou assim, cara, mas tu acabou de ser pai, como é que tu vai ficar vivendo só de música? Eu falei, cara, eu vou conseguir, entendeu? E na época que eu resolvi fazer isso de verdade, cara, parece que as portas assim se abriram de verdade, sério, é uma coisa assim incrível. Comecei a tocar em hotel na época, que é uma coisa legal pra caramba. Comecei a fazer um monte de evento, a gente montou uma banda, que é a banda que eu tenho até hoje. A gente montou aquela primeira banda, eu lembro que minha filha pequenininha ficava correndo, a gente ensaiando lá, ela entre a gente lá e tudo mais. E dali a gente começou tudo. Cara, e dali eu nunca mais parei. Pra te falar a verdade, eu vou te falar assim, dificuldade com música, eu vim passar agora... Na pandemia. Entendeu? Porque aí realmente uma coisa extra mesmo, que tá todo mundo passando por esse... É uma questão geral, mas de resto é muito legal ver que durante 12 anos tu conseguiu se manter com essa paixão e a gente trouxe a questão do empreendedorismo no início do programa. Você empreendeu em cima da sua paixão, transformou sua paixão em fonte de renda. Isso é muito legal. Cara, e é fácil, tá? Porque quando você gosta do que você faz, entendeu? Seja o que for. Entendeu? Minha mãe é costureira, sempre foi. Ela também é comerciante, tudo mais aqui, mas ela adora. Ela fala, cara... Ela de vez em quando, ela já está mais com idade, agora está aposentada, não precisa tanto de estar nesse entendeu? Mas ela, de vez em quando, ela tem que ir lá na máquina fazer uma roupa, porque é o que ela gosta. Então, se você faz o que você gosta, não importa o que seja, você tem gosto pelo que você faz, aquilo ali fica muito mais fácil. E outra coisa, as pessoas vão receber aquilo ali muito melhor, porque você está entregando uma coisa que você está dando com amor. Você não tá dando com um trabalho assim, porque você só vai ganhar um dinheiro, porque você trabalhar para alguém, você trabalha mal-humorado, já viu? Quando você trabalha assim, eu trabalhava mal-humorado quando eu trabalhava com venda. Tinha dia que eu falei, cara, tem que ir lá vender, tem que, sabe? Eu fico assim, eu fico até mal-humorado, fico cansado depois de tocar, mas depois, aí depois... Porque você se entrega, né? Tem aquela entrega total no momento. Aí você fica cansado depois, mas na hora, sendo que você nunca vê isso, você não sente, você não... Entendeu? Agora, quando a pessoa faz só porque tem que trabalhar por causa do dinheiro, porque a pessoa já antes de falar assim, meu Deus do céu, já vou ter que ir, já para ganhar, para trabalhar, entendeu? Então, a gente entrega muito mais quando a gente faz o que a gente gosta e a gente também nem percebe. Aquela coisa, quando você trabalha com o que você gosta, você acaba que você acha, parece que você não está trabalhando, porque é o que você gosta. Verdade. Então é mais ou menos por aí. E agora conta qual que é o nome da música autoral. O programa é Bora Falar, se deixar, eu vou Eu vou ter que te cortar, porque hoje a gente estourou um pouquinho. Mas eu queria falar rapidamente, antes de você cantar, pra gente encerrar o programa com música.
Mas você trouxe uma música autoral. Isso, Essa música, beleza, como que ela se chama? Então, Alguém pra Conversar. Não bora falar. Não bora Alguém falar. pra conversar, Alguém não bora falar. Tá vendo? É isso aí. Então, você vai apresentar a música Alguém pra Conversar. E essa música vai participar de um festival aqui na cidade, né? Isso aí que eu queria falar com a galera. Que festival é esse? Então, é o Festival de Música Petropolitana, tá? Já tá nas redes sociais aí, é só procurar com esse nome aí que a galera já vai achar mais ou menos aí, Instagram, Facebook. Festival da Música Petropolitana. É o que acontece. É um festival que está rolando, eu inscrevi essa música, tá? São vários artistas petropolitanos aí que inscreveram suas músicas também. E agora, em abril, se eu não me engano, agora já vai começar agora em abril, vai abrir, tá na fase de inscrição ainda, mas agora em abril aí nas redes sociais já vai fazer essa divulgação. Vai começar a abrir para votação. Então todo mundo vai pegar ali, vai entrar ali, vai entrar ali e vai votar na música. As 10 mais votadas vão participar de uma live junto no final ali. Ai, que legal. Para serem votadas ao vivo. Ai, que legal. Entendeu? Então todo mundo vão ter lá milhares de inscritos, entendeu? Todo mundo de Petrópolis vai se inscrever. O bacana é participar. Eu tô lá com a minha já também, que é essa música Alguém pra Conversar. Depois, quando pintar lá, vocês, por favor, lá. dá uma votadinha lá, me dá uma força aí. Quem sabe, se eu tiver entre os 10 mais votados aí com essa música, a gente vai fazer parte de uma live com os 10 mais votados, e aí os 10 mais votados ali vão ser votados ao vivo naquela live, os 3 mais bem votados vão ser premiados. Mas o bacana é essa divulgação toda também, a galera votar e tudo mais, então conto com vocês aí, e vai ser essa música que vai rolar aqui em primeira mão aqui no Bora Falar, aqui então, Alguém pra Conversar no Bora Falar. Então, pra vocês, Alguém pra Conversar no Bora Falar com Carlos Ali. Roda aí. A gente nem se lembra mais do tempo. Quanto tempo em que se vivia pensamento ao vento, teus cabelos se desfazendo ao vento e eu me desfazendo no olhar. Era tudo aquilo, tudo que eu queria, me fazia esquecer de lembrar das mentiras e das lágrimas, das flores e da lua que vagando vive sempre a lembrar de mim, procurando alguém, 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 alguém pra conversar na mesa de um bar, tomando uma gelada à luz do luar. Alguém que a gente possa rir e chorar, e no momento inesperado, bem calculado, sem mandar nenhum recado, um beijo surge no ar. Sempre que alguém me pergunta, como posso te entender, me entender, surge então na minha cabeça uma dúvida, como me fazer entender. Digo a ela, a vida é linda, mas as pessoas sempre custam a ver. Então me dê a mão e um sorriso que eu te ensino, se amando é mais fácil viver. Pra procurar alguém, 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 alguém pra conversar na mesa de um bar, tomando uma gelada à luz do luar. Alguém que a gente possa rir e chorar, e no momento inesperado, bem calculado, sem mandar nenhum recado, um beijo surge no ar.
RC16. Aqui você se vê. Tá chegando mais uma edição do Pontapé aqui pela Central 3, no Facebook da Central 3, também no Facebook Ultrajano e pelo site Central